possível! A paz do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, aqui Delay 360, começando mais um vídeo para vocês aqui no canal, no nosso estúdio de gravação. E hoje, com muita alegria, nessa data de hoje, eu quero apresentar para vocês uma convidada especial, a terceira convidada aqui, do nosso estúdio de gravação, que tem passado aqui comigo nessa mesa para contar um pouco da sua vida, um pouco do seu testemunho, da sua história, do seu ministério, de tudo que Deus tem feito na sua vida. E eu fico muito feliz, muito contente, de estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais uma história, mais um testemunho, porque eu tenho certeza que a obra que Deus tem para fazer através desse conteúdo é muito grande e muito gratificante, Então, outrora, família, a gente não era nada, mas hoje somos filhos, servos e herdeiros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, com muito prazer, com muita alegria, eu apresento a nossa irmã e missionária Giovana. Amém, missionária? Fica à vontade, que Deus abençoe sua vida, também acompanhada do seu esposo, do seu marido Léo. Dá um brado aí, Léo. Pai do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. O Léo tá ali, ó. É o nosso cinegrafista aqui hoje. Se der ruim aí, você dá um sinal aí, amém? Amém. Glória a Deus. Você não pode perder nenhum detalhe desse podcast, amém? Aleluia. Glória a Deus. Missionária, fica à vontade, amém? Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é a nossa irmã em Cristo, missionária Giovana Malaguti. Que o Senhor abençoe tua vida poderosamente. Que o Senhor venha direcionar esse testemunho ao seu coração, a você que precisa de uma palavra, da direção do Espírito Santo. Eu vou deixar uma palavra aqui que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Que o Senhor possa edificar a tua fé. Somos vasos, irmão Vanderlei? Vasos de barro. E o Senhor escondeu tesouros dentro da gente. Glória a Deus. Para a edificação e a glória do nome dele. Aleluia. Palavra forte, missionário. Já chegou com tudo, já, hein? Aleluia. Com a palavra dessa aí, eu vou te falar coisa pra você, filho. Já tem demônio correndo lá. Aleluia. Tenho certeza que você vai ser impactado hoje através desse testemunho. Glória a Deus. Eu não sei nem por onde começar, Aleluia. Fica à vontade, tá bom? Deixa Deus te usar. Amém. Viu? Tenho certeza que Deus Ele tem coisa grande para fazer aqui hoje através de nossas vidas, não só deixar um testemunho, mas também uma palavra para esse público tão maravilhoso que acompanha a gente aí. E eu tenho certeza que vai ser bastante edificante, Missionária, vamos começar assim, como você assim chegou na igreja, como foi assim para você conhecer o cristianismo, o evangelho? Na verdade, assim, a minha família veio de uma família da Umbanda. Minha mãe nasceu, no meio da Umbanda. E quando eu nasci, a minha mãe já estava tentando procurar libertação, Mas ainda não estava conseguindo ficar firme. Isso é forte, irmão. Isso é forte, porque quanto tempo? Você sabe mais ou menos assim me dizer quanto tempo que ela passou no centro assim, de Umbanda? Desde o nascimento dela até uns 25 anos de idade. Então, o berço dela foi a Umbanda. Foi. Meu Família Deus inteira, do céu. A família inteira dela. E você sabe o que me chama a atenção assim já?
abrindo um entre parênteses, assim, logo no começo, irmão, é que, tipo assim, o berço dela foi o centro de Umbanda. E com o passar dos anos, né, depois do seu nascimento, o pastor Marcos já era nascido, e a pessoa, ela sentia essa vontade, esse desejo de querer sair, né? Sim. Uma pessoa que o berço dela foi o centro de Umbanda, cresceu ali, né? Tem todo o conhecimento dali de dentro, né? E com o passar do tempo, mesmo tendo todo esse conhecimento, querer sair, né? Acompanha aí, família, isso aqui tá interessante, isso é forte, quer ver? Até teve um determinado tempo também que a minha mãe foi levada no centro, né, em Ribeirão Preto, e eles pediram para minha mãe se retirar daquele centro, porque os guias não estavam baixando. Ela já tinha nascido no berço da Umbanda, só que ela tinha uma marca diferente, né? Eita, tô arrepiando já. Eu tô... Glória a Deus. Isso é forte. E eles falaram assim que era para ela se retirar porque os guias não estavam baixando, porque aquilo que tinha nela não estava condizendo com o lugar ali. Meu Deus do céu. E ela já era da Umbanda. Então, quando Deus escolhe uma pessoa, ele é escolhido, né? Mas assim, Giovana, os pais, os seus avós, eram do centro de Umbanda? Meu avô era. Meu Deus, não, vamos à frente para a gente entender esse mistério aí. Aleluia. Meu avô, ele já era, né, feiticeiro, já, né, mexia com essas coisas de bruxaria, macumbaria. E aí ele levou a minha mãe. A minha mãe foi a principal das filhas que foi. Meu Deus. Principal. Mas a minha mãe nunca quis, ela fala. Ela nunca quis, mas porque o meu avô direcionava ela foi. E ela um dia tentou ir para a igreja e meu avô falou assim para ela que ela nunca ia ser crente, só depois que ele morresse. Mas quando Deus tem uma promessa, ninguém pode impedir o trabalhar dele. Operando ele, ninguém pode impedir. Deus é fiel. E aí, irmão, assim, aí minha mãe veio, né, disso, e minha mãe conta que um dia ela manifestava muito, sabe? Ela era muito oprimida, mas passou a nossa infância muito conturbada por essa opressão maligna. E um dia ela manifestou, né, com uma entidade, e depois de tudo aquilo que ela fez, ela sentia, ela chorava porque ela estava tentando se libertar. Mas eram muitas coisas, né? Então ela chorou muito e ela falou assim que deram uma Bíblia para ela. Deram uma Bíblia, então ela começou esse trabalho, né? Até então ela também ia em algumas igrejas católicas também. Sim. E o próprio padre, ela qualquer dia o irmão traz ela aqui para contar. Ela vai vir em nome de Jesus. É isso aí, dona Rosa. Você vai vir, você vai sentar aqui, ó. Nessa mesa aqui a gente vai falar muito de Jesus, tá bom? Um forte abraço para a senhora, tá bom? E o próprio padre mesmo lá da igreja falou para ela procurar uma igreja crente. Porque ela manifestava tanto que o padre disse que não... Ele falou, ó, minha filha, você pode ir para uma igreja crente, porque aqui nós não vamos conseguir te ajudar. E foi da onde que ela se direcionou, mas ela foi em muitos lugares porque a palavra é que liberta, né, irmão? Não é só expulsar demônio, é a palavra. Então ela foi em muitos lugares e no meio disso eu fui crescendo, né? Sendo levada numa igreja, em outra. Só que eu sou pentecostal, eu sempre gostei do pentecostalismo, né? Não adianta eu correr para outro lugar, que eu sempre gostei disso. E as pessoas sempre me levavam na igreja, mesmo quando minha mãe não ia. Algum vizinho me chamava, alguém me levava. Então, assim, aí eu fui indo na igreja, eu pegava voto pela minha família. Minha mãe era muito doente, né? Ela tinha vários tipos de doenças, tinha hepatite B, tinha... Ela tinha mioma, vários miomas, ela desmaiava, né? O psiquiatra tinha dado história para ela que ela não tinha sanidade mental nenhuma. E nisso tudo, meu pai se separou da minha mãe, fui morar em Altinópolis com a minha avó. E quando eu vinha, eu não aceitava minha mãe ser enferma. Foi onde Deus deu o meu primeiro dom, ainda quando eu era criança, que eu lutava e orava muito para minha mãe ser liberta, né? Sim. E eu catava os remédios da minha mãe, catava o martelo, quebrava os remédios, falava, sai da vida da minha mãe, Satanás.
você não vai ficar aqui. E o Senhor curou minha mãe de todas essas enfermidades. Você já estava indo na igreja? Já ia, mas a minha mãe não ia muito firme. Sim. Então eu ia com quem me levava. Sim. As pessoas me levavam, eu ia. E nessa época meu tio também já estava indo para uma certa igreja também. E aí eu comecei a ir com ele lá em Altinópolis. Sim. E aí foi assim que eu fui crescendo dessa forma, né? E até que um dia também queria contar isso, que é muito importante para a edificação dos irmãos. Sim. Às vezes as pessoas não acreditam que Deus ouve a gente, mas eu sou testemunha viva de que Deus ouve. Eu sofria um pouco na casa da minha avó, né? Por causa da distância, de não estar com a minha mãe, com a minha família e tudo. E um dia eu dormi chorando com o travesseiro na cabeça porque eu não tinha como contar para minha mãe. Porque não tinha muito contato, minha mãe ia me ver de 15 em 15 dias, não tinha como eu esclarecer tudo que estava acontecendo. Sim. Então, a única solução era Deus mesmo, né? Intermediar. E nessa época eu tinha uns 10 anos de idade. Dormi, chorei e eu falei assim, Senhor, se o Senhor existe, eu te peço, me mostra para minha mãe, porque só o Senhor para mostrar ela, faz ela me ver aqui. E no outro dia, eu estudava numa escola em Altinópolis que chama Trocel. Aí na porta da minha sala dava direto para a diretoria. Quando eu olhei para a diretoria, minha mãe estava na diretoria. Falei para minha mãe, saí correndo, corri para os braços dela. Falei, mãe, o que foi, mãe? Ela falou, vim te buscar porque você vai embora. Porque nessa noite eu tive um sonho que você não parava de chorar e você pedia para mim vir te buscar. É forte. E Deus, Ele me revelou a minha oração para minha mãe sonho. E a minha mãe foi me buscar. E aí foi, né? Fui crescendo. Só que a minha mãe, infelizmente, ela não pegava firme com Deus, né? Por isso que a libertação dela demorou, porque não é só promessa, né? Você falou, né? A palavra, né? Sim. A palavra ainda não tinha entrado no coração dela, né? Sim. É um processo grande que a pessoa tem que enfrentar. Até chegar um ponto da palavra ela entrar no coração da pessoa. E aí a gente não resiste mais, né? Ah, não, aí não. Eita glória, aí eu falo uma coisa pra você. Aí é poderoso. Aí é como se diz, ele começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ele é fiel, ele é fiel. Eu fico bastante emocionado com isso também, porque eu não vim, né, eu não tenho uma história muito bonita no passado. Eu também não vim num berço evangélico, mas também não posso falar que eu tive uma vida boa, né? Que as pessoas acham assim, nasceu num berço evangélico, tem uma vida boa. Não. A vida da gente é a mesma, a gente vive num mundo que a gente constrói dentro de nós e existe um fora de nós também, né? Então eu não tenho uma história boa para contar, mas foi no meio dessa história tão ruim, né, que Jesus ele me achou, não é verdade? Que Jesus achou a gente. Então tem um processo, né? Mas quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus ele passa a habitar na nossa vida, não tem como. A obra que Deus começa, ele termina. Então, se Deus já vem uns dias trabalhando na nossa vida, né? Chega um momento, ou vai ou racha, né? Igual Elias. Bom, deixa de cochear em dois pensamentos. Então, chega um momento que a pessoa ela quebranta, ela deixa a palavra entrar, né, irmã? Sim. E eu fico feliz, cara, eu fico emocionado, porque todo mundo que passou aqui, né, o público que acompanha, né, eu tenho certeza que vocês viram alguns vídeos meus, as pessoas que passaram aqui, todo mundo tem uma marca, um passado que se tornou uma cicatriz, que toda vez que você olha, você fala, poxa, ali é meu passado, velho, você entendeu? Essa cicatriz eu olho para ela, eu lembro do meu passado. Então todo mundo tem uma cicatriz, cara, todo mundo tem um passado que eu tenho certeza, ninguém quer voltar para trás, mas passou dele, não é verdade? Passou, venceu para a glória do Senhor Jesus e virou testemunho. Virou testemunho. Então esse Jesus ele é maravilhoso. Então tem pessoas, ô missionário, Léo, tem pessoas que acham que nunca vai mudar. Tem pessoas que acham que nunca vai vencer. Tem pessoas que acham que nunca vai romper na vida, vai conseguir construir uma casa, um lar, uma família. Mas isso não é verdade, isso é mentira. Se você acreditar em Cristo, se você acreditar na palavra de Deus, no que Jesus Cristo pode fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha vida, na vida da missionária Giovana, na vida da mãe dela, que o berço foi o centro de Umbanda. Aqui a gente não prega religião, não fala de religião, certo? Eu encontrei a Cristo
eu encontrei o cristianismo. Cristo me achou, certo? E hoje eu sirvo a Jesus, certo? Louvado seja Deus. A Jesus, não a religião. Então não importa se você é um centro de umbanda, se você é um feiticeiro, um macumbeiro, seja lá o que for a sua profissão, a sua religião. Mas uma coisa eu sei, Jesus Cristo ele salva, Jesus Cristo ele liberta. É o único que pode fazer isso na nossa vida. Não é verdade? E às vezes nem a gente acha que a gente precisa de um salvamento, mas ele mostra que ele mostra que a gente precisa ser salvo. Mostra. Salvo do quê? Da gente mesmo. Da gente mesmo. Da gente mesmo. Você falou tudo agora, porque nós constrói um mundo dentro de nós. A gente fala, fulano foi para o mundo, fulano fez isso, mas o mundo está dentro dele já, não é verdade? Sim. Fulano está fazendo coisa errada, fulano está vivendo todo desmantelado e tal, foi para o mundão, está bagunçando, mas a realidade é uma só. Ele constrói esse mundo dentro dele. Então ele precisa vencer esse mundo que existe dentro dele, não é verdade? Ele precisa vencer. Mas Cristo, irmão, ele é tão maravilhoso que ele enxerga além desse mundo que nós constrói dentro de nós. Então ele lança a semente, ele lança a oportunidade. E ele não para de lançar. Ele não para, você está entendendo? Ele não para. A gente olha o mundo que existe na pessoa, que é a vida dela, o que ela vive. Mas Cristo ele enxerga além disso. Ele consegue enxergar o homem bom que existe por trás daquele mundo. A pessoa boa que existe por trás daquele edifício, daquele mundo que ele está vivendo, né? E é isso que Jesus faz. Tem pessoas que acham missionário, poxa, uma macumbeira nunca vai se libertar, uma prostituta nunca vai aceitar Jesus, está vivendo uma vida alheia, uma vida toda desconcertada, mas que nada, quando Jesus ele decide entrar na vida de alguém, e alguém aceita ele, tem mudança de vida, cara, tem mudança. Para mudar. E continuando aí esse testemunho, aí você permaneceu na igreja. E aí, a minha mãe engravidou, minha mãe, nesse processo tudo, minha mãe teve perda de 3 filhos, né? Era para nós ser em 5, minha mãe perdeu 3 filhos. E no meio disso tudo, meu irmão já estava iniciando no mundo das drogas, infelizmente, né? Porque a palavra não tinha alcançado o coração dele ainda. Então ele já tinha iniciado no mundo do crime, né? Das drogas. E eu ia para a igreja, sempre fui na igreja, pegava o voto do livramento, amarelinho, da Deus é amor, levava, punha na cama, punha no lugar, e eu guardava isso comigo. E as pessoas não acreditam no voto, mas o voto tem poder, não é placa de igreja, nem fé, é aquilo, é a fé. É fé. E a minha mãe, ela perdeu essa criança, né, porque ele infelizmente estava em desobediência com Deus, porque ela não estava corretamente com o Senhor, né? Então, ela tinha sido vítima de uma obra de macumbaria, e quando o Senhor revelou que preferia poupar a vida dela, porque senão ela ia descer a sepultura e não ia ter salvação. Porque o pecado, as pessoas tem que ser pregado isso. Por isso que a gente tem que se converter, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Sim. O Senhor tem misericórdia da nossa vida, o Senhor sempre nos livra, mas a gente tem que se arrepender e se converter ao Senhor, né? Pra gente ser salvo. E a minha mãe, Deus poupou a vida dela, e naquele instante ela fez um voto com Deus, de que a partir daquele momento, se Deus desse uma chance para ela viver, ela ia servir ao Senhor e abrir as portas dela para ser o ponto de pregação na nossa casa. Forte. Foi aí que nasceu a nossa igreja, mas nós nunca sabíamos que ia ser uma igreja. Forte. Nós não imaginávamos que ia ser uma igreja, nós pensávamos que era apenas um ponto de pregação. E a minha mãe, depois disso, ainda a batalha espiritual continuava, porque... E eu falo pra você, aí que pega mesmo. E aí, o que aconteceu? Ela ficou ela travou as pernas, não conseguia andar, não conseguia nada. E tinha que levar ela para dar banho no banheiro, só que os médicos não achavam o que ela tinha. Não achavam. E Deus falava assim para mim: pega o voto, ora em cima da perna dela. E uma voz falava do outro lado: não ora não, porque você não tem fé, Deus não vai te ouvir. Meu Deus. Todas as vezes que Deus quer fazer um milagre na nossa vida, o diabo vai tentar gerar semente contra aquilo que vai acontecer. Com certeza. E aí eu peguei o voto do livramento e falei: eu vou fazer porque essa voz está me falando, mas
Eu não tinha discernimento, eu era uma criança, né? Eu tinha por volta de uns 12 anos. E eu não tinha discernimento que era a voz de Deus mesmo, né? Sim. E eu só obedeci. A voz que pediu pra mim, pôr o voto. Pus o voto em cima da perna dela. Comecei a orar. E quando eu parei de orar, eu estava falando em línguas, que eu fui batizada com o Espírito Santo. Aleluia! E minha mãe levantou e começou a andar. Ela falava assim pra mim: Giovana, o que aconteceu? Porque enquanto você orava, minha perna começou a doer mais. Eu achei que eu ia morrer de tanta dor. Mas de repente parece que um trem foi puxando tudo pros pés, foi saindo pras pontas dos pés e saiu tudo. Meu Deus! E aí Deus me selou com o Espírito Santo, o batismo. E por isso que... Você foi batizado naquele momento. Naquele momento. Jesus amado, você é forte. E é por isso que eu falo, Vanderlei, isso, né? Tem muita gente que tem pregado contra o batismo com o Espírito Santo. Só que eu vivi isso. E a experiência que você tem, ninguém vai roubar de você. Ninguém. Pode as pessoas falar sobre teologia, tentar explicar, mas eu vivi, eu não sabia o que era isso direito. Eu vi as pessoas falando, mas não tinha entendimento. Só quem viveu sabe falar. Não tinha entendimento. Só quem vive sabe. Sim, como que as pessoas vão falar pra mim que a minha mãe foi curada naquele momento e eu fui batizada com aquela língua, com o Espírito Santo, com as linguagens do Espírito Santo. Sim. Então, foi uma coisa assim, que ninguém vai arrancar de mim que isso é real. Porque isso nasceu dentro de mim. Glória a Deus. Né? Foi plantado. É por isso que eu falo, tem muita gente, às vezes as pessoas não querem ter experiência com o Senhor, porque ter experiência dói. Gerar testemunho dói, mas vale a pena, porque ninguém arranca. Ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém tira. É igual o Jó falava, igual o Jó diz na palavra do Senhor, né? Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Forte. Então, o que acontece? A gente tem que ter experiência com o Senhor. Tem que ter experiência. Experiência é tudo. Sim. Só pode falar quem já viveu. Sim. Não é verdade? Como que você pega um doutor, um médico e coloca ele numa cracolândia para pregar para um viciado? Não é verdade? Sim. Não vai falar a mesma língua, cara. O cara vai querer escutar o coração do viciado, vai ver o pulmão dele, como é que está a respiração. É outro tratamento, você está entendendo? Então Deus vai te usar você naquilo que você sabe. Ó Paulo, para você ver. Deus usou Paulo tremendamente. E o que Paulo vivia, a sabedoria que ele tinha sendo humano, cooperou com o ministério dele. Né? Ele tinha conhecimento tremendo, Paulo, né? Sim. Não é verdade? No entanto, o cara rebentou, velho. Você está entendendo? Rebentou. Então Deus ele vai usar nós, velho, segundo a nossa desenvoltura. Sim. Não é verdade? Então não adianta ninguém querer falar. Não. A Bíblia diz, ô missionário, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé nós entendemos, nós humanos, pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Sim. Aí vem um detalhe, de maneira que aquilo que foi feito, não foi feito do que foi aparente, do que é aparente. Ou seja, você olha para isso aqui, ó. Você olha para esse desenho, poxa, nossa, que isso aqui é um papel de parede? Não, foi uma pessoa que fez isso aqui. Sim. Você está entendendo? Então o que acontece? Ninguém sabe o que tinha de trás desse desenho. Sim. Ninguém conheceu a cor dessa parede real, né? Ninguém sabe quem construiu essa parede. Ninguém sabe quem derramou suor para levantar essa parede. Verdade. Você está entendendo? Então cada um teve a sua vez e a sua história. Foi doloroso, cara, para chegar até aqui. Verdade. Então alguém olha para você hoje e diz assim, poxa, não, ela está falando asneira, não sabe o que está falando. Você está entendendo? Verdade. Mas não consegue enxergar a estrada que ela passou. É por isso que a Bíblia está dizendo, a gente vê o mundo do jeito que é. Tem árvore, tem água, tem peixe, tem ave, tem ser humano. Então nós olhamos ele e falamos, nossa, aconteceu do nada. Não foi feito o que é aparente. Ou seja, a terra, havia abismo na face da terra. Só Deus viu tudo isso, cara. Você está entendendo? Então é forte, velho. Então só quem está em espírito vai conseguir entender e enxergar como Deus enxerga. E discernir as coisas do E espírito. discernir. É isso aí, falou. E quem não está em espírito não discerne as coisas do espírito. Não, Paulo falou, cara, um homem natural não vai entender nada do espiritual. Então, as pessoas que nos olham dessa maneira,
é porque ainda está vivendo o seu natural. Mas quando Jesus Cristo te abraçar, quando você deixar Jesus entrar na sua vida, você deixar um pouquinho de lado a letra, a sua sabedoria, o seu conhecimento para dar lugar para aquilo que vem do céu, aí você vai entender tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Porque às vezes, ô missionário, as pessoas olham para nós e dizem assim, para que tudo isso? Né? Para que estar ali falando, pregando, contando da vida? O que eu quero saber da vida dele, da vida dela? E bababá, e pipipi. Nós faz isso aqui porque nós amamos. Nós sabemos de onde nós veio. Sim, exatamente. Nós estamos vivendo um testemunho aqui. Você está entendendo? Como a mulher samaritana. Ela deixou o cântaro e foi pregar. Não deixa Jesus te usar, prega aí, fala. Você está entendendo? Tem gente que não sabe, não quer entender o que está acontecendo aqui. E julga. Mas nós está falando, nós está fazendo aquilo que Jesus ensinou nós fazer. Sim. Então nós faz o que nós amamos. Era para nós estar sentado no nosso sofá, com uma bacia de pipoca, assistindo Netflix. Mas nós estamos aqui porque nós se preocupamos com a sua vida. Sim. Nós estamos aqui porque nós se preocupamos com a sua alma. Da mesma maneira que Jesus se preocupou com a nossa. Sim. Então hoje nós faz o ID. Sim. Não é verdade? Através de todas as formas. De toda maneira, não é verdade? Jesus ele tem diversidade de forma de trabalhar na vida do ser humano. Você entendeu? Ele usa até uma criança, um bebê. Então, deixa Jesus trabalhar, deixa ele operar na nossa vida, Sim. não é verdade? E como a gente está falando, igual a mulher samaritana, né? Quem olhava para ela não dava nada por ela. Quem era a mulher samaritana? Naquele poço. Entendeu? Mas Jesus... E o que eu acho engraçado é que o Senhor não se revelou como Messias para as outras pessoas, mas para ela ele se revelou como Messias. É forte, é forte. Ele se revelou como Messias. E às vezes o Senhor quer se revelar como Messias para você. Aleluia. Ele quer te encontrar no meio da multidão. E ele quer ter um particular com você. E ela deixou o cântaro e foi fazer o quê? Pregar. Ele é o Messias, porque ele revelou a minha vida. É forte. Ele é o Messias. E Jesus já tinha passado em Samaria e tinha sido rejeitado. É. Mas através do testemunho dela, ele foi aceito por aqueles samaritanos. É forte, é Deus é forte. fiel. Jesus não faz acepção de ninguém, missionário. E o que a irmã acabou de pregar, falar agora, faz sentido. Jesus ele enxergou além do mundo que aquela mulher tinha dentro dela. Sim. As pessoas olhavam só o mundo dela, Por só fora. o que ela vivia. Poxa, essa mulher aí, quantos maridos ela já não teve? Essa mulher é da vida, essa mulher aí não tem jeito, né? É da bagunça. Mas Jesus olhou além disso, você está entendendo? É coisa que muitas das vezes a gente precisa olhar. Verdade. Mas muita gente não enxerga dessa maneira. Verdade. E você, quando não enxerga como Jesus está olhando para nós, sabe o que acontece? Você machuca. Quando a gente não enxerga, quando a gente não olha com os olhos de Cristo, a gente machuca as pessoas. A gente magoa as pessoas. E quantas pessoas, missionárias, hoje não estão vivendo uma depressão? Quantas pessoas hoje não estão vivendo numa profunda ansiedade, uma tristeza profunda? Porque quantas pessoas hoje não estão vivendo em depressão, passando por problemas de ansiedade, vivendo à base de remédio, porque as pessoas não olham com os olhos de Cristo, com os olhos espirituais. Né? Porque olha só o mundo que a pessoa está vivendo, mas esquece de olhar a necessidade da pessoa, não é verdade? Falando nisso, eu tenho um testemunho sobre isso. Não, também. conta aí, fica à vontade. Quando eu tinha por volta dos meus 16 anos de idade, eu aprendi com os crentes que orar de madrugada alcançava o Senhor. Forte. E eu orava de madrugada, todo mundo ia dormir, meu irmão ia, né, pro mundo do crime, e eu ia orar. Eu colocava os meus DVD de louvor baixinho e orava, e eu falava, Senhor, visita o meu irmão. E naquele dia, irmão, aleluia, glória a Deus, meu irmão já tinha passado por algumas igrejas, né? Na onde eu vou pregar, eu prego isso, porque muitos crentes até dentro da igreja pensam, né? Porque o Senhor não ouve aquela pessoa não abandona Sim. o pecado, mas quem conhece o coração e a intenção é o Senhor. É o Senhor. Ele não vê como o homem vê.
Ele enxerga além. Além. Eu que vai estar sempre falando aqui. Está batendo certinho hoje na mesma tecla. Sim. É interessante. Ele vê além. Deus está aqui, olha aqui. É isso daí. O Senhor está no negócio. Glória a Deus. E aí o que aconteceu, irmão? Eu orava na madrugada. E um dia meu irmão tinha ido numa igreja e o povo falava para ele que Deus não ouvia ele mais não, porque ele ia um dia na igreja e depois ele ia de novo para a biqueira e Deus não ouvia ele não. Só que é igual a gente está falando, o homem vê o que está na vista dele, Deus vê além. Deus pega a pessoa lá de onde ela nasceu, do ventre da mãe dela e vem. A vida inteira o Senhor conhece tudo. De dentro para fora, Ele conhece nossos traumas, nossas feridas, as nossas dores. Às vezes as pessoas nos julgam e acham que a gente é assim por causa disso, mas o Senhor nos conhece de verdade a fundo. Às vezes nem nossa família não conhece, mas o Senhor conhece. E Ele sabe tratar com nós certinho. Você Sabe. vê a mulher samaritana? Sabe tratar. Ele foi certinho no ponto ali e tratou ela com o quê? Com educação. Sim. E colocou a chave na mão dela, peraí. A chave está na sua mão, você que decide. Sim. Não é verdade? Sim. Prossegue. Aleluia. E aí então, né, eu orando de madrugada, ele chegou, e ele chegava por volta umas 4h30 da manhã, 5 horas, eu escutei ele fechando a porta e a gente dormia numa beliche, né? Eu dormia na parte de cima, ele dormia na parte de baixo, porque do jeito que ele chegava, ele já ficava lá mesmo. Ele já contou o testemunho aqui, usava muita droga. E o nariz dele saía pedaço de sangue, tinha que trocar todo dia o lençol, a fronha do travesseiro dele, Meu né? Deus. De tanto sangue que fluía pelo nariz. Naquele dia Deus marcou algo diferente, naquela noite. E eu orando, e de repente eu encerrei minha oração e fui pro quarto. Subi na minha beliche, como todo dia normal, né? Só que aquele dia Deus tinha algo diferente. E o Senhor naquele dia... Quando eu subi naquela beliche, ele estava louvando um hino, por incrível que pareça, né? Drogado, né? Bêbado, drogado, ele estava louvando um hino, e eu tenho certeza que muitos conhecem aqui, é aquele hino que fala assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. E quando eu ouvi ele cantando esse louvor, o Espírito Santo me tomou de uma maneira, irmão, poderosa. O Espírito Santo me tomou. E eu nem vi que jeito que eu desci da beliche. E eu desci tomada pelo Espírito Santo, falando em línguas, e o Espírito Santo de Deus começou a falar com ele. E ele não acreditava, irmão, em revelação. Ele achava que era mentira, ele achava que era conversa, que alguém contou. Mas naquele dia ele viu que Deus é o Deus da revelação, da profecia, e que Deus, ele ainda usa os dons e usa os profetas sobre a face dessa terra. Então, irmão, o que aconteceu? O Espírito Santo começou a falar para ele: filho, eu te conheço e eu vim aqui pela tua vida. Eu vou transformar a tua história, vou fazer em você um grande homem do Senhor na minha presença. Um grande homem de Deus. E o Senhor falou assim para ele: tu falou para mim trazer o anjo mais forte que eu tinha no céu, mas eu vim pessoalmente porque eu vou resgatar a tua alma do inferno. E a partir de hoje eu lanço uma promessa na tua vida, porque você vai ser um profeta na face dessa terra. E aquilo ia falando em línguas, e uma unção tão poderosa que a minha mãe levantou do quarto e falou: o que está acontecendo? O Marco não chorava. O Marco não chorava, né? Pelo que ele tinha aprendido no mundo, que chorar demonstrava fraqueza, então ele não chorava. E ele falava assim para mim: você escutou minha oração? Eu falei: não, eu não escutei. Ele falou: você escutou. Porque quando você estava lá falando aquelas línguas estranhas na sala, eu falei assim para Deus: Deus, se o Senhor existe e se o Senhor está aí nessa sala, que a minha irmã está falando essas línguas aí dos crentes, o Senhor vem aqui no meu quarto e fala comigo, porque eu não aguento mais essa vida. E ele falou dessa maneira, irmão Vanderlei. E tem um cor da cabeça agora. Ele falou assim: presença de Deus. Louvado seja Deus. Ele disse assim: Senhor, manda um anjo mais forte se o Senhor estiver no céu, porque se o Senhor mandar um fraco, ele não vai conseguir me ajudar, porque ele não entendia. Sim, isso. É o jeito dele pensar, né? Ele pensou e falou e foi sincero. Na hora, a brisa da cocaína, a brisa do álcool parou.
E ele viu que existia um Deus que olhava para ele. Porque os crentes, e depois de muito tempo, né, a gente conversando, e ele falou assim para mim: Giovana, você não sabe, mas as pessoas falavam assim para mim que Deus não me ouvia, mas um dia eu estava no meu desespero, porque às vezes você está assistindo, você está oprimido pelo vício, sabe que Jesus, ele pode te libertar, tá? E ele, naquele momento agonizante, né, do vício, ele catou todas as tampas de cocaína que ele tinha, jogou dentro da privada, fez um voto com Deus, falou: Senhor, me liberta. E passou 5 minutos, ele estava procurando lá no esgoto, lá dentro do bueiro, que nós morávamos bem perto do bueiro, as tampas de cocaína. Porque o vício é maligno, mas Jesus pode te libertar. E o meu irmão não precisou de clínica para se libertar. Ele conheceu a palavra que se encontra em João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. E foi nesse dia que a gente percebeu que o Senhor também não olha como o homem olha. Porque os crentes falavam: Deus não te ouve, Marcos. Mas os crentes não estavam vendo ele jogar as cocaína embora para tentar se libertar. Então, o homem, ele pode falar o que ele quiser de você, mas sabe que o Senhor escuta um coração contrito e quebrantado. Ele não resiste. A palavra é forte, ele não resiste. Ele não vai resistir se você quebrantar o teu coração. E no momento que você quebrantar o teu coração, vai ser o passo para ele entrar e começar a limpar de dentro para fora e fazer uma nova história na tua vida. Aleluia. Porque Deus é fiel. Você é forte, hein? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pastor Marcos. Pastor Marcos passou aqui, né, família? É irmão da nossa irmã missionária Giovana, né? Esteve aqui, contou bastante do seu testemunho. E é forte, muito forte mesmo. Alguns detalhes acabou escapando, sim, né? E hoje ela falando isso aqui, né? Eu nem lembro se ele chegou a falar isso aqui, né? A gente conversou tanto aqui, né? Já veio outros tantos vídeos, né, na frente. E eu fico maravilhado de saber que é o que a gente está falando aqui. Jesus, ele olha além, né? Hoje Jesus está falando muito acerca disso. sim. Talvez é porque muitas pessoas não estão pensando dessa mesma maneira, né? As pessoas, a humanidade hoje não estão olhando mais, não consegue olhar mais dessa maneira. O amor está se esfriando e as pessoas estão perdendo a essência de amar, sim, de repartir, de praticar a caridade, né? O amor, que é um dos mandamentos mais principal assim, que a gente tem que ter, né? Sim. A gente tem que seguir, que foi Jesus que nos ensinou. E o amor faz a gente romper, ir além, né? Faz com que a nossa fé ela venha crescer. Porque quando eu amo algo, eu vou lutar. Sim. Quando eu quero algo, eu vou lutar. Sim. Não é verdade? Eu vou para cima até eu conseguir, né? Foi o que a irmã fez, foi o que a missionária fez. A irmã olhou sua família e falou: não, eu estou na igreja, eu estou servindo a Jesus. O mesmo Jesus que mudou minha vida, né? Essa era a convicção que você tinha. Sim. O mesmo Jesus que mudou minha vida, mudou a vida da minha mãe, né? Pode mudar a vida do meu irmão, né? Então, essa é uma convicção que vem seguida de amor. Amor pelo próximo, amor pela família, amor pelas pessoas. Então hoje, o missionário, o amor está se esfriando. Sim. Hoje as pessoas estão perdendo essa essência e as famílias, elas estão se destruindo. Os lares estão indo em ruínas. Sim. Porque o amor está esfriando. Verdade. Ninguém mais luta pelo outro. Você está entendendo? Casamentos estão... Ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço. Então tem casamento indo a pique, naufragando, acabando, porque as pessoas estão perdendo o amor, né? A consideração, o sentimento, né? Os filhos estão se perdendo, os pais não estão dando a mínima, né? Dentro de um lar, a família tem vivido dividida, né? Os filhos não têm mais prazer de sentar numa mesa com o pai, com a mãe para jantar, comer uma lasanha, passar um domingo gostoso com a família, não é verdade? Então essa essência está acabando. Sim. Está acabando. Então, vendo você contar isso aí, né, hoje a gente não vê isso mais. Verdade. Não é verdade? Hoje a gente olha para as igrejas,
Hoje a gente olha para o meio do cristianismo, a gente vê as pessoas o quê? Se perdendo. A gente vê as pessoas se perdendo. E as pessoas que estão de fora já estão perdidas. Você está entendendo? Estão perdidas. Por quê? Porque elas mesmas estão se perdendo em tudo isso. Sim. E não estão se achando, não estão se encontrando. Verdade. Não está só dentro da igreja, está fora da igreja. Está fora da igreja, está dentro da igreja. Mas Jesus, ele olha além. E enquanto houver pessoas como a irmã, enquanto houver pessoas como nós, que ainda prega esse sentimento, que prega esse amor, eu tenho certeza que muitas almas ainda vão ser salvas, vão ser alcançadas pelo Evangelho, não é verdade? Sim. Então o amor ainda existe, ele está no nosso meio, é Jesus Cristo. Ele liberta o traficante, ele liberta a prostituta, ele liberta o homossexual, ele liberta o travesti, ele liberta o usuário de droga, ele liberta o pai de família da boca, ele liberta o pai de família do boteco, da rua, da gandaia. Esse Jesus ainda tem poder. Tem poder. Eu creio nisso. Eu creio. Amém? Amém. Glória a Deus. E como o irmão estava dizendo, às vezes Deus está direcionando esse vídeo para você que está aí, né? Que está orando por essa pessoa que está na tua família. E às vezes você acha que a tua oração não está sendo ouvida. Mas Deus, Ele ouve. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. E Ele tem vitória para aqueles que perseveram, né? Ele tem. Muitas pessoas olhavam para o meu irmão e falavam assim para minha mãe: teu filho vai morrer no vício, né? Porque o meu morreu, o seu vai morrer. Minha mãe falava: não, eu vi meu filho em cima do altar pregando a palavra. Porque ela via na igreja, ela ia na igreja e tinha essa visão. Olhava além. Ela olhava além. Aleluia. E ela falava: eu não aceito, meu filho não vai ser isso, meu filho vai ser um pastor. E até eu mesma já, não vou mentir aqui, porque a nossa fé oscila às vezes, porque a luta é tão grande. E eu quero dizer algo para as pessoas que estão nos assistindo aqui: quanto mais perto você estiver da vitória, maior a luta será. Porque o diabo quer que você desista. Não desista da tua promessa, não desista daquilo que Deus tem na tua vida, na tua família. E quase perto da promessa se cumprir, irmão Vanderlei, fui no monte, né? Ia no monte com os irmãos da igreja, minha mãe não ia só eu, né? E eu chorando pelo Marcos, né? Porque ele foi o testemunho da nossa vida. Às vezes as pessoas: Giovana, você conta isso porque foi isso, é meu testemunho, é minha família, né? Você é lutou o que Deus por ela. fez. Sim. Você lutou. E eu testemunho porque eu não posso deixar batido o que Deus fez. Porque às vezes eu ouvia testemunho de pessoas também que edificavam a minha fé. Sim. E às vezes alguém pode estar ouvindo esse testemunho e vai edificar a tua fé também. As mamães, né? Senhor Jesus, sim. As irmãs, assim como ela tinha um irmão, né? Às vezes até mesmo esposas. Esposas que estão sofrendo, né? Sim. E tá pedindo para Deus, né, de alguma forma, para Deus libertar o esposo, né? Algum irmão, alguém da família, um filho, talvez, né? Quantas mães vão estar sofrendo aí com um filho, né? Sim. Nesse mundo perdido. Porque a família, as pessoas podem olhar aquela pessoa como uma pessoa ruim, mas você conhece aquela pessoa. Sim. Né? Sim. Às vezes as pessoas olhavam pro meu irmão, pro Marcos, e pensavam: é um usuário de droga, é um traficante. Mas ele era meu irmão, cresceu comigo, compartilhou as mesmas necessidades, dificuldades, me deu amor, me deu carinho. Então eu não ia deixar de lutar por ele. Porque às vezes para a sociedade essa pessoa não tem mais chance, mas para você, você sabe quem ele é. Você cuidou, você amou e você não vai parar de orar, porque Deus vai te dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. E eu fazia 3 dias que ele estava já na biqueira vendendo droga e não ia para casa, que ele ficava virado usando droga e vendendo. E quando de repente uma irmã no monte foi usada, né, poderosamente, e falou assim para mim: o Senhor manda te dizer que vai trazer ele aqui, nesse monte, para orar com você, o teu irmão, porque Deus vai salvar ele. Saí dali com a minha fé acesa, irmãos, e falei: Deus vai dar vitória. É bom quando a gente ouve isso aí, né? Nossa. Só que o que o diabo faz? Ele transforma a situação totalmente ao contrário, para você achar que a promessa não vai se cumprir. É pura verdade. E agora eu vou contar algo forte aqui, né? Que onde eu vou, eu conto isso para a glória do nome do Senhor Jesus. E um dia nós estávamos numa campanha, minha mãe campanha na família do meu irmão, sabe? E era de madrugada, uma amiga minha estava comigo lá em casa, e eu e meu irmão entrou numa discussão.
E a gente começou a discutir, e a gente começou a discutir muito, e ele pegou um revólver e colocou na minha cabeça naquela noite. E ele começou a falar, e eu comecei a chorar e falar, eu sabia que era o diabo, irmão. Meu Deus. Eu falei, eu sei que é o diabo. E aí comecei a chorar, e naquele dia foi o maior livramento que o Senhor deu pra gente, porque ele estava com o revólver calibre 38, e os irmãos sabem que, às vezes a pessoa que está nos assistindo sabe disso, às vezes você já teve algum contato com isso, né? Ela tem o tamborzinho, né? E ele ficou rodando aquele tambor na minha cabeça, só que para honra e a glória do Senhor, ele tinha esquecido de colocar as balas no tambor. Porque ela estava engatilhada. E aí, quando eu vi aquela situação, eu falei, não tem jeito. O Marcos não tem jeito, mãe. Falei pra minha mãe, não adianta, o Marcos não vai se libertar. Nossa, olha o que ele fez comigo. Contou o testemunho dele aqui, eu fiquei impactado. Aí eu falei pra minha mãe... Homem arteiro, viu? Esse era bagunceiro, hein? Jesus libertou mesmo. Aleluia. Confere lá, ó. Confere lá o testemunho do pastor Marcos. Forte demais, muito forte, muito forte. E aí, de repente, aconteceu isso, né? E Deus, ele é fiel. Eu tenho muitas coisas. Hoje a gente fala, a gente ri, mas já teve tempo de chorar muito, né? Chorar muito. Por isso que eu tô falando que quanto mais perto tiver o milagre de acontecer, mais difícil vai ficar, porque o diabo quer que você desista. E por um momento eu desisti, mas o amor não deixa a gente. Isso aí. E aí, de repente, eu já me recuperava e começava a orar e falava, Deus, eu creio, liberta, salva, transforma. Só que a minha mãe também precisava se posicionar da maneira que Deus queria. Porque às vezes a gente recebe muitas promessas, né? Mas por que não se cumpre? Porque não tem posicionamento. Porque as promessas só vai se cumprir quando a gente se posicionar na presença do Senhor, da maneira que Ele nos quer. É verdade. E aí aconteceu algo na minha vida que eu acabei, né, me desviando da presença do Senhor, engravidei e através da vida da minha filha Vitória, que eu engravidei, né, e aconteceu muitas coisas relacionadas a essa gravidez e através disso o Senhor uniu nossa família. E através disso a minha mãe se posicionou e ela disse, Senhor, a partir de hoje eu vou ser a mulher que o Senhor me chamou para ser. E quando eu desviei nessa época, né? Fui mãe solteira aos 19 anos de idade, me desviei, eu ia para os lugares e a voz do Espírito Santo falava assim para mim, no meio do baile funk, seu lugar não é aqui, vai embora. Você não pertence a esse lugar. E nessa época que você desviou, tua mãe já estava mais firme na igreja. Foi quando ela começou a se posicionar. Sim. Mas disso, dos meus 12 aos meus 19 anos. Aí você pensa pra você ver, né? Um lutando pelo outro. Sim. É assim. Só que a gente não sabia a forma certa de lutar. A gente tinha fé, a gente cria, a gente orava, mas a gente não sabia ao certo como se posicionar. Por quê? Porque a gente não lia a Bíblia. Essa que é a verdade. Eu vou falar aqui porque muita gente não lê a Bíblia. Entendeu? É por isso que o céu não se abre na tua vida, que você não lê a Bíblia, você não sabe, ai Senhor, mas eu quero que o Senhor faça, mas precisa de um posicionamento teu para Deus fazer. E o que você precisa fazer para saber como se posicionar? Lê a Bíblia. Porque a Bíblia vai te mostrar como você tem que se posicionar. É verdade. E o Senhor me cobrava muito para mim me posicionar de várias formas, principalmente com as minhas vestes. E eu lutava muito contra isso, irmão Vanderlei. Eu lutava muito. Eu andava, mas eu vou falar aqui porque foi o que Deus fez na minha vida. Se Deus não fez na tua vida, se Ele não te tratou desse jeito, é você e Deus. Mas Ele fez comigo e eu preciso testemunhar isso, porque às vezes Ele quer fazer na vida de alguém que está assistindo. Então eu usava muita roupa curta, vulgar, passava muita maquiagem, deixava o meu semblante natural de lado e eu era muito vaidosa, muito mesmo. E o Espírito Santo começou a tratar isso de mim, né? E aí eu punha uma saia para orar, né, que era mais comportável, depois eu punha um short de novo. Depois eu punha short para sair na rua. E quando o Marcos se posicionou, ele foi de uma vez. Sim. Ele já mergulhou de cabeça, do jeito que ele é, que todo mundo conhece, e foi.
Então ele cobrava de mim esse posicionamento de roupa, de vestes, porque o Espírito Santo ele não trabalha só dentro, ele trabalha de dentro para fora. Sim. O que ele faz dentro vai resplandecer para fora. A gente é homem e mulher santos em toda maneira de viver, né? Então o que aconteceu? Eu falava que eu não ia conseguir ser dessa maneira, e o Espírito Santo me cobrando, porque era o que ele queria, o posicionamento que ele queria de mim. E um dia o Marcos foi na igreja e o Senhor falou, ele me cobrava muito, o Senhor falou para ele, não é para você falar mais nada, porque eu que vou tratar com ela. Eu comecei a boa obra e eu sou fiel para terminar. E no meio desse percurso, tudo que eu vivi, irmãos, eu era uma pessoa assim, eu era muito nervosa, eu brigava com as pessoas, eu ia na igreja, entendeu? Eu tinha fé, Deus fez muitos milagres, só que eu não me posicionava da maneira que Deus queria. E um dia alguém falou assim para mim, Giovana, se você tem um relacionamento com ele assim, mesmo você sendo desse jeito, o Senhor te responde, imagina o dia que você se posicionar. É forte. Imagina o dia que você se posicionar. Então Deus, ele precisa que a gente se posicione. Deus, ele vai te ouvir. Você pode falar assim, não, mas Deus me ouve, ele me responde. Mas Deus quer mais. Ele não quer só isso, ele quer mais. Ele queria mais da minha vida. O Espírito Santo, ele mostra, né? Ele mostra. Ele mostra. E o Espírito Santo, eu era briguenta, eu era difícil, e eu gostava de pagode, mesmo quando eu tinha essa conexão com Deus. É por isso que muitas pessoas não entendiam, porque eu nunca deixei de estar na igreja. Sim. Só que quando eu engravidei, eu me desviei por completo, não ia mais na igreja, porque eu achava que não tinha de chance para mim. E um dia eu fui para uma igreja chorando e falando para Deus, por que o Senhor me escolheu? O Senhor devia ter escolhido alguém melhor, alguém mais fácil, com histórico mais fácil. Por que o Senhor escolheu? Eu sou tão complicada, ninguém acredita que eu converso com o Senhor, ninguém acredita em nada. Mas o Senhor fala que é comigo. Por que o Senhor me escolheu, Deus? Eu sou toda errada, eu não sirvo para nada, eu nunca vou conseguir mudar. Eu sou desse jeito, eu não consigo, Senhor. E fui para a igreja chorando e questionando a Deus. Por que eu estava indo para a igreja, meu Vanderlei, se eu estava achando que eu não tinha mudança? É o processo da vida da gente. E é o Espírito Santo, ele te arrasta. Essas orações eu sei bem como é que é. Ele te arrasta. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu cheguei na igreja, sentei no último banco. Falei, vou ficar aqui o culto inteiro. A irmã falou, irmã, você ia atrás. Eita glória. Me chamou, né? A famosa irmã do coque. Louvado seja Deus. E às vezes as pessoas me veem hoje da forma que eu sou, né? Que o Senhor me usa pela misericórdia dele, porque nós não é digno de nada, né? E às vezes as pessoas falam, nossa, Giovana, mas irmãos, Deus ele é tão fiel que da mesma forma que eu admirava pessoas, o Senhor me usa para a glória dele. Glória né? a Deus. E às vezes você admira tanto essa pessoa que é usada na mão de Deus, e Deus quer te usar também. É isso aí, então pega a visão. Posso do teu milagre, Deus aí. quer te usar também, da mesma Glória maneira. Deus, e essa irmã veio na minha direção e falou, jovem, o Senhor manda te dizer que Ele começou boa obra na tua vida e Ele é fiel para terminar. Ele não desistiu de você. E todas as maneiras que eu tentava fugir da presença do Senhor, mesmo eu querendo ficar, eu tentava fugir porque eu era teimosa, porque eu não queria me posicionar de acordo com a palavra manda, porque não adianta ter só promessa, tem que posicionar. E o Senhor, que jeito que Ele fez comigo? Ele me constrangeu, porque no auge do meu sofrimento, de eu achar que eu não era ninguém, eu não era nada, que eu era pior dos seres humanos na face dessa terra, que não tinha mais jeito pra mim. A gente se julga, né? Sim. Se condena. Sabe quando você dobra o joelho e fala para Deus, ô Deus, que bom tá aqui, você só murmura, Sim. só reclama de si mesmo e não tem jeito pra mim mais, eu vou largar a mão. Sim. Quantas pessoas não oram desse jeito? Sim, mas às vezes você tá assistindo esse vídeo e tá achando que não tem mais jeito pra você, mas tem sim. Deus às vezes está falando com você através desse vídeo, que Aleluia. Tem jeito, tem vida aí ainda, Deus vai fazer a obra. Tem começo, meio e fim, não é verdade? Sim, não tem um começo, meio e um fim. Eu acho interessante nisso aí, não te cortando, aí o testemunho, o que eu acho interessante é que quando a gente começa a passar esse processo aí, é porque Deus realmente... Ele começou uma obra na vida da pessoa. Já começou a semente. Porque assim, se a pessoa tem esse sentimento de culpa,
E quando ela vê, ela já está dentro da igreja, é igual aqui. Tem dia que eu falo assim, poxa, eu não vou gravar. Esses dias atrás, era 2, 3 horas da madrugada, eu queria vir aqui orar. Até comentei com o Léo hoje lá no trabalho. E quando deu o outro dia, a hora que eu fui ver, eu estava para sair para trabalhar. Já eram umas 6h10, 6h15. Quando eu fui ver, eu estava aqui sentado, ó, com o celular na minha cara e pregando para todo mundo. Você está entendendo? Então, quando você acha que não vai fazer mais, a hora que você vai perceber, você já está ali fazendo. O amor dele te impulsiona. Impulsiona, né? Parece que foi o Espírito Santo de Deus que me desmaiou, me cegou. Sei lá, que eu nem vi como é que eu estava aqui, cara. Fui ver, eu já estava aqui já gravando, você está entendendo? Então, o que eu achei interessante aí, nessa parte do seu testemunho, é esse processo. Então, se tem pessoas missionárias passando esse tipo de processo, entenda, não desanime. Não desanime. Não se condene e nem se culpa pelos seus erros, suas falhas, por esse processo que você está passando na sua vida. É só um processo. Tem começo, meio, mas tem um fim. Sim. E o final vai ser melhor do que o começo. Sim. Porque quando você perceber, você já vai estar lá no meio da igreja rodando, dando glória a Deus e aleluia, e patinando na cabeça do diabo, só para ele saber que um dia ele quis te matar, mas Jesus Cristo veio com vida e vida com abundância para você. Aleluia! Glória a Deus! Marcha! Aleluia! Louvado Glória seja a Deus! Deus é fiel, irmão. Amém! E no meio disso tudo, né? E o Senhor, a presença, o amor do Senhor me constrangeu, porque quanto mais eu achava que eu não era digna, mais ele me olhava e ele não, diferente do homem, ele não me julgava, ele falava, eu quero que você mude, mas eu estou aqui para falar que eu te amo e eu vou te ajudar a mudar. Aleluia! Aleluia! Entendeu? A diferença do homem é que ele te julga, mas ele não te mostra a direção para mudar. Mas Deus, ele te olha e te mostra a direção para a mudança. É verdade. E o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando na minha história, né? Aí eu conheci o meu esposo, eu falei pro Senhor, o Senhor tocou em mim para me mudar minhas vestes, o Senhor falou, teve um encontro comigo, não foi doutrina de igreja que me impulsionou, foi o Espírito Santo de Deus que falou comigo. E aí comecei a mudar minhas vestes, o Senhor falou assim para mim, por que, Giovana? Eu quero que você mude, porque se você se olhar hoje, que esse short curto que você tá, né, porque é lascívia, e o Espírito Santo falou pra mim, se você se visse hoje na rua, você saberia que você é crente? Eu falei, não. Ele falou, pois então, eu não quero que você seja crente só de abrir a tua boca. Eu quero que por onde você passar, as pessoas reconheçam que você é minha serva, é minha representante, que eles podem chegar até você, que você vai orar, que você tá ali para ajudar qualquer um que precisar. Só de te olhar. É lógico que não é só aparência, né? Porque as pessoas às vezes, mas tem gente que usa saia, tá lá no pé, mas a língua também. Não é só aparência, mas é um conjunto de coisas. É um conjunto, andar com modéstia. É verdade. Sim. E aí o Espírito Santo foi fazendo essa obra em mim. Aí eu conheci o meu esposo, que eu falei, Senhor, eu só vou me relacionar com alguém agora direcionado pelo Teu Espírito Santo. E o Senhor trabalhou, trouxe o Leonardo para minha vida, nós construímos. Dá um brado aí, Marão. Glória. Leonardo... Ele já está cansado ali já, ó. O Leonardo também, a nossa filhinha Isabelle também é um testemunho muito grande, porque o Leonardo era estéril, né? Através da medicina, a medicina disse que ele era estéril, que ele nunca ia ter filho. E a gente foi no monte e Deus usou, o irmão falou assim pra gente, você vai ter um filho e vai ser uma menina. E eu engravidei, né, depois de uns 6 meses, e Deus me deu a minha Isabelle. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém olhou pra mim um dia e falou assim, que viu eu sair daqui, né, pra ir pro monte, falou, mas os crentes é tudo doido, né? Tem a casa pra orar, tem a igreja, que no meio do mato orar. Por que vocês fazem isso? Eu falei assim pra ele, vocês não entendem, né? Se o Senhor tivesse no mesmo caminho que eu, o Senhor ia entender. Então não adianta nem querer explicar para o Senhor. Então deixa nós com o nosso Deus aí, que é mistério. Aleluia. Não adianta, não vai entender, ué. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, aleluia. Deus é fiel, né? E o Senhor sempre me falava, eu tenho um carinho muito grande pela uma irmã que chama Maria Lúcia, né?
que ela foi uma das pessoas que Deus usou para falar comigo, e ela era uma dessas pessoas que eu falava, Jesus, como o Senhor usa essa mulher, né? De uma forma poderosa. E um dia e ela foi usada para falar com a minha mãe, um dia, e Deus falou, olha, Deus vai transformar teu filho, não desiste dele não. E um dia eu e o Marco estavam evangelizando no centro da cidade de Batatais, e essa mulher apareceu e começou a gravar. Só que ela não sabia, ela não fazia ideia que ela tinha profetizado. A Maria Lúcia. A Maria Lúcia. Meu Deus. Mas eu me lembrava dela, porque às vezes o Senhor usa a gente, né? E às vezes a gente não tem noção de quantas vidas estão sendo impactadas através da nossa vida. É verdade, é verdade. A gente passa e acha que não, às vezes não, mas tem gente sendo impactada através da tua vida. E às vezes você está tentando desistir do teu chamado, às vezes você que está nos escutando aí, tá vendo, vou parar o meu chamado, vou parar de pregar, vou parar de evangelizar. O Senhor vai resgatar vidas através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Através da tua vida, você vai impactar outras. E aí ela começou a gravar, eu falei, Marcos, aquela mulher profetizou na vida da minha mãe, que hoje você estaria aqui e você está. Aí fui falar com ela, falei, você não lembra de mim, mas eu lembro de você. E a gente conversando, pegando amizade. E um dia ela falou, Giovana, eu quero que você venha pregar na minha igreja. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Foi e nunca mais parou. Nunca mais parei. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele é fiel. Você tá vendo como que o Senhor faz, irmãos? Ele é maravilhoso. Eu não largo essa presença dele. Hoje, nada. você serve a Deus como missionária. Sim. A missionária Giovana. O teu irmão hoje, que é o pastor Marcos, é o presidente da igreja do campo. Sim. Né? A sua mãe é a vice-presidente. Sim. Oh, glória a Deus. Não precisa trazer a Dona Rosa aqui, né? Precisa. Glória a Deus. Aleluia, E... Jesus. O pastor Marcos falou assim, o dia que a minha irmã falou, minha mãe, eu não posso nem ir, senão ainda vai amanhecer lá. É muito testemunho. Meu Deus do Testemunho céu. mesmo. Glória a Deus. E até falando sobre isso, eu quero falar algo poderoso aqui. Então, um dia eu estava orando pelo meu irmão numa igreja, né? E muitas vezes eu orei pela minha família sozinha. E hoje, toda a Santa Ceia, minha família está comigo. Quem me serve a Santa Ceia é o meu irmão. Eu orei pela vida dele. Hoje ele me serve a Santa Ceia. Isso é gratificante. É gratificante. Isso é gratificante. O diabo, ele quer fazer a gente desistir, irmão. Teve um dia que eu estava indo trabalhar cansada, eu era nova, né? E alguém falou assim para mim, Giovana, para de trabalhar nesse negócio aí. Eu sei do jeitinho que você vai ganhar dinheiro fácil, você é jovem, você é bonito, você vai ganhar dinheiro muito fácil. Aí eu disse, não, eu não quero. E eu não quis essa vida fácil, porque eu mesmo com meus defeitos, eu queria esperar a mão do Senhor. E eu tenho certeza que se eu tivesse escolhido a opção do inimigo, a minha família ainda estaria destruída. Mas aquilo que Deus me deu, ouro nenhum, prata nenhuma, dinheiro nenhum pode recompensar. Nada. Porque quantas pessoas aí têm muito dinheiro e não conseguem tirar o filho, alguém da família que ama muito do vício. E eu, através da minha simples oração, mesmo com meus erros, consegui trazer meu irmão para a presença do Senhor juntamente com a minha mãe, né? Então, dinheiro nenhum compra isso. Não compra, é que eu ia falar agora, isso é gratificante. Olha, eu vou falar para vocês aqui, pode contar no dedo, uma ou duas vezes, o dia que eu dobrei o joelho e falei assim, Deus, eu quero riqueza, me ajuda, Senhor, dá uma vida melhor para minha esposa, para minha família. É claro que a gente é crente, a gente tem que buscar essas coisas, procurar viver o nosso sonho, mas não, irmão, é gratificante você entrar na igreja, na presença de Deus, no altar. Por exemplo, no meu lado, eu olhar meu filho que foi desenganado pelo HC, pelos médicos, e ver ele correndo, brincando na igreja, minha esposa ali comigo, meu pai, a minha mãe, quem diria, depois de 9 anos de oração, aceitar Jesus, e eu, o seu filho, usuário de droga, trafiquei algumas vezes, tirou cadeia, estava perdido, jurado de morte, porque essa foi a revelação, que não era nem para mim estar aqui, e eu não sei por que eu fui jurado de morte, mas eu já sentia que eu estava indo. Sim. E eu olhar minha família ali, olhar tudo aquilo, a maior riqueza que eu tenho, poder pegar o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus num dia de Santa Ceia, servir meu pai, servir minha mãe,
O meu filho pequenininho, né, 3 anos, querendo já participar, querendo pregar, isso é gratificante, não tem preço, não tem ouro que paga, você está entendendo? Eu dormi com a minha cabeça tranquila, sabendo que amanhã meu irmão não vai ser preso, não vai ser morto na mão de alguém. Eu sei que eu posso ligar para ele e falar, hoje eu posso falar para ele, ora por mim, porque você é meu pastor. Glória a Deus. Agora você vai orar por mim, porque eu orei muito por você, você vai orar por mim agora. Nossa. E Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Isso é bênção, missionária. Assim, para a gente encerrar, deixa assim uma palavra de motivação. Muita gente assim, tem pessoas que não vão se converter e nunca vai se converter. Essa é a realidade, né? Mas essas mesmas pessoas, elas também hoje podem estar nos assistindo, e quem sabe assim, para nós talvez seja impossível, mas para Deus tudo é possível. Uma moça, assim como você, talvez esteja passando a mesma coisa com o seu marido, igual a gente acabou de falar. Uma é com o marido, outra é com o irmão, outra é com o filho. E vice-versa também pai, porque tem gente que fala que pai não ama como mãe. Eu não entendo dessa forma. Eu tenho meu filho, tenho minha família, tenho meus amigos, meus irmãos, e eu amo da mesma maneira, eu tenho sentimento, todo mundo tem sentimento. Com certeza. É verdade? E cada um tem o seu, é diferente, mas tem, não é verdade? Sim. Então tem pai que sofre por causa do filho, tem filho que sofre por causa do pai. É vice-versa, é um negócio esquisito, não é verdade? Vamos dizer assim, mas é uma realidade. Sim. Queria que você deixasse uma palavra de incentivo, assim, como ser humano e como missionária também, não é verdade? Para esse público que assiste a gente, esse povo que está sofrendo. Eu sei que a gente já falou muito aqui hoje, mas de ser humano para ser humano e como uma mulher de Deus, né? Porque Paulo, se você ver aqui na Bíblia, você vai ver Paulo falar com as próprias palavras dele que ele viveu no meio de gente corrupta, né? No meio da corrupção, no meio dos mentirosos, dos ladrões, dos bandidos, dos mocinhos, dos bandidos, está entendendo? No meio dos tolos. Ele fala que havia momentos ali que ele tinha que falar a mesma língua para ver se dava para o povo entender o que ele estava querendo dizer, você está entendendo? Sim. E às vezes a gente tem que falar na mesma língua, né? A gente tem que olhar e falar com o povo como ser humano, você está entendendo? Para eles poderem entender, né, um pouco do que a gente quer transmitir para eles conseguirem enxergar esse mundo espiritual que a gente vive, que fez a gente ser transformado, né, e viver hoje, estar aqui, poder falar desse amor, né? Fala para eles, conversa com eles, fica à vontade. Vou deixar uma palavra aqui, que o Senhor, essa palavra foi a palavra que me impulsionou a posicionar, porque quando eu olhei para essa palavra, quando eu olhei para o cuidado que Deus teve comigo, eu não consegui mais resistir ao amor dele. Eu entendi que o amor que eu procurava no mundo, eu tinha nele. E tudo que eu preciso, eu tenho nele. E Isaías 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Irmão, aleluia, Jesus, o Senhor, Ele não desiste de você. Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Ele tem uma obra para fazer na tua história. Você pode ter desistido de você. Aleluia, tua família pode ter desistido de você, mas o Senhor não desistiu da promessa que Ele te fez. A promessa ainda está de pé. E Ele é fiel para cumprir. Apenas busque a presença dEle, se posicione, porque Ele vai fazer na tua vida. Assim como Ele fez na nossa vida. Vida de várias pessoas aí que a gente já escutou o testemunho. Deus é fiel. Continue orando pela tua família. Hoje, aqui estamos dando o nosso testemunho, mas um dia pode ser você testemunhando para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus, o que Deus fez na tua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, essa palavra foi a palavra
sabe o que mais me impactou na minha vida, em toda a minha conversão? Porque às vezes eu já cheguei a pensar que Deus não me ouvia. Mesmo depois da minha conversão, a gente passa por determinados momentos que a gente fala: Senhor, será que o Senhor não está ouvindo? Será que o Senhor é indiferente com a minha dor? Só que o Senhor sempre falava isso para mim, que Ele não se esquece. Ele não se esquece. Na palma das mãos dEle, nós estamos gravados, na palma da mão dEle. Aleluia, Jesus. Então, meu irmão, o Senhor não se esqueceu de você. Às vezes você está aí parado, desviado. Deus está falando com você também: volte, filho. Jesus não se esqueceu de você, tem uma obra para fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Segurando aqui para não falar em mistério. Eita, louvado seja Deus. Aleluia, o mistério é grande, irmão. Mas, vou te falar. Pega a palavra de Deus, guarda no seu coração. Viu, meu amigo? Minha amiga, meu irmão. Guarda essa palavra no seu coração, porque isso é experiência. A experiência com Deus é um testemunho, é uma vida com Deus. Sim. Certo? Então hoje a gente fala do que a gente viveu, do que a gente passou, a gente tem experiência. E eu não estaria aqui, a missionária não estaria aqui, o Léo não estaria aqui, o esposo dela, para falar o que estamos falando se a gente não tivesse testemunho disso. Então Deus é na nossa vida, e tudo isso que a gente fez aqui foi por você, porque você é especial, você tem valor, tá bom? Jesus te ama. Guarda essa palavra no seu coração, compartilhe esse vídeo, compartilhe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Edifique a vida de outras pessoas. Você é um missionário, seja um agente de milagre, tá bom? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas como você sejam alcançados, tá bom? Irmão, eu tenho um parente, tenho um amigo, uma família que está precisando ouvir isso. Então você vai ser um missionário. Você não pode estar lá, você não pode ir, mas você pode compartilhar esse vídeo, orar por essa pessoa, orar por esse canal, né, por esse trabalho que Jesus colocou no nosso coração, para que mais pessoas assim como eu, a missionária Giovana, pastor Marcos, o irmão dela, a missionária Rose, o Léo que está aqui, né, o esposo da nossa irmã missionária Giovana, assim como nós que fomos alcançados, transformados, libertos por Jesus Cristo, tá bom? Jesus libertou. Quantas pessoas não passou aqui com testemunhos parecidos como esse, e Jesus mudou a vida, Jesus transformou. Então, com você não vai ser diferente. Se você acreditar, tomar posse do que você está ouvindo, você vai ser liberto, você vai ser transformado. E amanhã, como foi profetizado aqui pela boca da missionária, é você que vai estar aqui testemunhando, ou no altar da sua igreja, a qual Jesus vai te levar para testemunhar o que Deus fez na sua vida, tá bom? E você vai lembrar do que aconteceu aqui, e você vai falar: não, foi lá, foi através de uma entrevista, foi através de um testemunho de uma missionária que eu cheguei até aqui. Eu já ouvi testemunhos aqui que foi através de uma fita, foi através de um rádio, que a pessoa aceitou a Jesus Cristo e hoje está na igreja, 40 anos, 50 anos, servindo a Deus, porque Jesus é bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Missionária, a gente vai encerrar aqui. Eu gostaria de pedir para você louvar um louvor. Amém? Amém. Louva um hino aí que você estiver sentindo no coração. A gente já está cansado, exausto, né? Mas estou sentindo aqui no coração de pedir para você cantar um louvor, sei lá. Deixa Deus te usar para a gente encerrar em nome de Jesus. Amém? Deus. Eu vou louvar só um pedacinho para não ficar muito comprido aqui. Amém. Que fez parte desse testemunho, que vai de encontro com esse testemunho, né? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, a palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá.
fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar, mas depois foi embora. Mas fiel é Deus, que não tarda, não falha, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, porque ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que ele começou na sua vida. E você vai cantar. Aleluia. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. Ele é fiel e ele não faz exceção de pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Deus. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a cada um. Jesus. Léo, obrigado, tá, por estar aqui, por atender nosso convite. Missionária Giovana, Deus te abençoe. Deus abençoe esse Amém. lugar, esse canal, e que vidas sejam alcançadas, impactadas e transformadas cada dia mais através de cada palavra, de cada oração que o Senhor usar, em nome do Senhor Amém. Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado a todo mundo. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Glória a Deus. Tchau! Não esquece de se inscrever e deixar o like. É isso aí, viu? Aleluia. Drip too hard, don't stand too close, you gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. I been on the road, I don't care where I go, as long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay.